Agora nós temos um entrevistado muito especial aqui comigo. Inclusive, gente, eu fui ao consultório dele, porque eu também fiquei com muito medo. Como eu falei para vocês, quem tem o coronavírus acaba ficando com muitos medos e a gente acaba vendo tanta coisa, ouvindo tanta coisa, e isso acaba assustando a gente muito. E aí, quando eu passei por todo esse processo, que inclusive em mim foi muito demorado, porque eu tive uma inflamação por conta do tardiamento do exame, né? Quando eu descobri que eu estava com a Covid-19. E aí, quando passou todo esse processo, eu comecei a sentir muitas dores nas minhas pernas. E aí eu fui ao doutor Valrian Feitosa e lá ele fez alguns exames em mim. Graças a Deus estava tudo bem, não é, doutor Valrian? Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Mas é importante, né, ao momento em que você sente esse desconforto, você que teve a Covid-19, é importante também, pós-Covid, esse momento de distanciamento que a gente tem que ter, né, após o protocolo, a gente também precisa continuar cuidando da saúde, né, doutor? Olá, boa noite, Carla, boa noite a todos os telespectadores. É importante demais que nesse período de pandemia, a gente já sabe, já entende que a doença, ela pode acontecer, existe um risco maior de você ter eventos tromboembólicos em função da doença, né? Então, a trombose é uma delas. A ciência, inclusive, ela já descobriu que a Covid-19 vai muito além de uma doença respiratória e que ela ataca vários órgãos e sistemas do corpo, incluindo aí o cardiovascular. A trombose venosa cerebral, por exemplo, ela surge como mais um possível complicador decorrente da doença. Nós tivemos 2 casos recentes que chamaram a atenção. Um deles foi do nosso amigo e querido cinegrafista, a gente sente uma saudade muito grande dele, o Bob Júnior, que durante muitos anos fez parte da família Meio Norte. Quando eu olho essa foto do Bob, me dá uma saudade tão grande, uma recordação tão grande que eu tenho. Eu aproveito esse momento aqui para dar uma palavra de conforto aí a todos os familiares do Bob, essa perda que a gente teve, infelizmente. E também tivemos o apresentador do Sport TV, Rodrigo Rodrigues. Ambos tiveram a trombose venosa cerebral, que acontece quando um trombo, que é o coágulo, se forma dentro de um vaso do cérebro e interrompe o fluxo de sangue para determinada região. Isso tem acontecido mesmo, não é, doutor Valrian? E tem acontecido muito, inclusive. Sim, exatamente. O que nós já conhecemos é que um dos fatores que pode levar à trombose é justamente o grau de ativação do dano nós chamamos de lesão endotelial. Então, cada vaso sanguíneo ele é revestido internamente por uma camada de células que chamamos endotélio. E por um mecanismo que ainda é desconhecido, ou por uma agressão direta do vírus, ou secundariamente uma agressão através nós chamamos de uma tempestade de cininas, né? pela ativação de forma exagerada, ocorre realmente uma disfunção endotelial. Infelizmente, cerca de 10 a 20% dos pacientes que apresentam Covid-19 podem evoluir para uma forma mais grave. E associada à lesão endotelial, junto à hipoxemia, pode levar a uma disfunção respiratória, a uma disfunção de um choque séptico e até chegando até uma coagulação intravascular disseminada. A trombose em si, ela pode acometer tanto os vasos dos membros inferiores, tá? Podendo levar também a um deslocamento de algum trombo formado, algum coágulo formado, pode ir até o cérebro, tá? Aliás, pode até o pulmão, causando um efeito gravíssimo, que é uma embolia pulmonar. Também no cérebro, como o cérebro também tem vários vasos também, né? Ele pode também formar uma disfunção endotelial em algum vaso do cerebral, pode levar o indivíduo a um evento de uma trombose, que é gravíssima, né? Podendo levar o indivíduo até a vir a falecer.
Doutor Valrian, como perceber isso cedo para evitar problemas, hein? Bom, bem, primeira coisa, se você está com a suspeita clínica de do Covid, né, inicialmente você tem que ser, inicialmente nós defendemos tratamento precoce. Então, isso aí já está muito bem referendado para uma grande parte dos médicos. Tá? Uma vez esses pacientes estando, eles têm que ir para os hospitais para ser estratificado o seu risco, e uma vez detectado, se uma vez esse paciente tiver indicação de internação, tem que ser feita uma profilaxia imediatamente desses pacientes. Lógico, vendo cada caso a caso, aqueles que não podem fazer anticoagulação, tem que ser vista caso a caso. Mas nós defendemos que, nesses casos, os pacientes precisam fazer, no mínimo, uma profilaxia e fazer uma estratificação de risco através de exames laboratoriais. Doutor Valrian, o senhor, inclusive, também teve a Covid-19, né? E, inclusive, os protocolos hoje, eles estão, inclusive, com medicamentos para evitar a trombose, né? Que é a injeção, né? Alguns pacientes, claro que isso tudo deve ser através da recomendação médica, tá? Tem muitas pessoas, inclusive, que já começam a apresentar os sintomas e nem vai ao médico, já começa a tomar medicamentos sem realmente ter a certeza de que tem a Covid, e a gente sabe que você não pode fazer isso, você tem que realmente procurar ajuda médica, você tem que procurar saber como é que está o seu estado de saúde, sentiu os sintomas, procura logo aí para você poder começar, inclusive, esse protocolo, porque quanto mais cedo, melhor. Isso. Uma coisa interessante que você falou é o risco da automedicação. Tá? Então, isso não é brincadeira, né? Então, isso não pode ser levado de forma irresponsável, ela tem que ser vista, avaliada pelo médico, tá? E em se falando aqui de profilaxia contra a trombose, nós sabemos que as medicações que nós utilizamos para tanto fazer a profilaxia como também o tratamento é a mesma, né? Nós usamos a heparina, né? Mas essas medicações elas têm que ser avaliadas, vista pelo médico, porque essa medicação ela vai afinar o sangue, digamos assim, tá? E isso realmente pode ter repercussão. Tem pacientes que não podem tomar essa medicação e, inclusive, se tomar a medicação, ela pode ter a via sangramentos. Mas isso é visto e avaliado pelo médico, que avalia o risco, tá? E a necessidade realmente se o paciente precisa ou não precisa usar. Justamente porque quando nós falamos que tem que se estratificar o risco, nós temos que fazer o seguinte, vai ter que usar realmente essa medicação para evitar a trombose, e se ela tiver realmente a trombose, ela tem que ser tratada imediatamente, pelo risco de o paciente vir a ter ou uma complicação direta da trombose, que seria uma embolia pulmonar, ou até mesmo um agravamento da sua condição, clínica em função da Covid. Com certeza, orientação médica sempre. Doutor Valrian, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço e aproveito aqui o espaço para desejar a todos os seus telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, que se cuidem, tá certo? Vamos retornando também à vida normal, de forma ordeira, responsável, cada um sendo responsável por você e também por aquela outra pessoa que está do seu lado, tá? Mas vamos seguir adiante, que é isso que nós precisamos, tocar a nossa vida para frente, né? Eu agora há pouco estava no plantão, saí agora há pouco, e estou dando essa entrevista para vocês, uma prova de que a gente pode sim confiar também e tudo vai dar certo no final. Com certeza. Deus é maravilhoso, Ele não abandona a gente não, viu, doutor Valrian? Muito obrigada pela entrevista.